Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo. Eu sou Eduardo Sabaia, aqui você tem 2 vídeos por dia, um de manhã e um à tarde. Deixa já o seu like, veja se você está inscrito no canal. Se você não tiver, clica na inscrição, clica no sininho para você receber todas as atualizações e vamos ao vídeo de hoje. Vocês me pediram e obviamente que eu farei o vídeo sobre isso. Todos os vídeos que vocês pedem eu vou fazendo, mesmo que demore um pouquinho. Bom, vamos falar agora de algo que está no Evangelho, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, que fala sobre os tipos de planetas, os tipos de existência, etc. Antes de iniciar isso, esse vídeo vai ser mais como uma palestrinha, né? Antes de iniciar esses temas, a gente tem que falar algo muito importante, que, segundo o que os Espíritos me falam, todos os planetas são habitados, ou praticamente todos. Inclusive esses que estão do nosso lado, no nosso sistema solar, né? Que a única estrela é o Sol. E por que a gente não vê ele? Por que a gente não vê as pessoas? Por que a gente não vê as pessoas nos outros planetas? Por que quando a gente manda uma sonda, a sonda também não vê nada, só vê terreno vazio? Bom, isso, segundo o que me explicaram, é um tipo de um filtro que colocam exatamente para que a humanidade não veja os extraterrestres, porque a humanidade ainda não está num nível que seja interessante esse tipo de interação. Então eles colocam esse filtro e isso, com a tecnologia que eles possuem, é muito fácil, né? Então seria como a gente, vamos dizer assim, nós estamos numa família e nós somos o planeta Terra, uma criança, sabe? Então a criança é bobinha, não sabe de nada, não presta atenção em nada. Então, tipo assim, os irmãos mais velhos contam para eles sobre a Páscoa, sobre o Natal, vão lá e não deixam ele assistir tal canal. É mais ou menos assim que eu vejo a forma que os outros planetas tratam a gente. Seria mais ou menos isso. Então, por isso que a gente vê e não acha nada, não encontra nada, certo? E o interessante é o seguinte: se você pegar, por exemplo, o segundo livro de Chico Xavier, Cartas de uma Morta, ele psicografa a mãe dele falando o seguinte, prestem atenção nisso, olha só, não é o Eduardo que está dizendo que tem vida em Marte, é a mãe do Chico Xavier e o Chico Xavier, porque se ele não acreditasse, ele não ia publicar um livro desse. A mãe dele, vocês podem procurar, Cartas de uma Morta, vocês vão achar audiolivro, vão achar livro. Ela está falando exatamente assim, que ela foi para Marte, visitar Marte. E quando ela estava lá, confundi, é o livro de Humberto de Campos, mas também, mesma coisa. Quando ele estava lá, eles miraram um telescópio, quer dizer, minto, ele estava vendo os habitantes de Marte olhando para o planeta Terra por um telescópio, entendeu? Então prestem atenção, é óbvio que ele escreveu isso, porque ele queria dar essa dica pra gente. Essa dica qual que é? Olha, pessoal, eu estou aqui, estou vendo os caras de Marte olhando para a Terra com um telescópio e vendo vocês. Entendeu? É a dica que ele quis dar. Mas quem está falando isso é Chico Xavier, não é o Eduardo. Então olha só se não é importante esse tipo de informação. Então aí você entende o quê? Que eles estão conseguindo ver o planeta Terra, sem nada demais, simplesmente com um telescópio, que deve ser muito mais avançado que o nosso, né? Então assim, tem vida em todos os planetas, nas bilhões, trilhões, infinitas galáxias, infinito sistema solar. E a gente sabe que só aqui na nossa galáxia, eles falam em 100 bilhões de planetas. Não, 100 bilhões de estrelas. Se cada um tiver 3, são 300 bilhões de planetas. Bilhões, cada 1 bilhão são 1000 vezes 1 milhão. E também tem outra questão. A nossa tecnologia ela é muito, muito, muito iniciante ainda, é muito básica. Principalmente perto da tecnologia dessas tecnologias absurdamente evoluídas dos outros seres de outros planetas, né? A gente sabe que existem muitos relatos e vídeos e etc. oficiais de exército. Tem, por exemplo, a Marinha Americana liberou um agora de OVNIs girando, que assim, tá na cara que aquilo, até o próprio comandante demonstrou que aquilo era algo de fora. A Marinha Americana falou que não conseguiu explicar aquilo, que não entende. E tem vários relatos, tem um monte de relatos, não é um nem dois, tem milhares. É claro que existem muitos falsos, existem muitos que são engano. Eu estou gravando o vídeo aqui 3 horas da manhã,
tem gente aqui fazendo barulho nos meus vizinhos. Então, existem relatos, sim, muitas imagens são falsas, mas hoje a gente tem imagem boa, de câmeras boas, situações interessantes, relatórios militares de vários países dizendo isso. Então, óbvio que esse povo, eles veem a gente como se fossem índios. Sabe quando a gente vai lá na Amazônia, ou vai lá naquele povo, na Índia, lá que tem uma ilha que é habitada por uns índios da região, acho que é na Índia mesmo, e eles tacam flecha nos helicópteros, tudo. Eles não deixam ninguém chegar perto. É mais ou menos assim que eles veem a gente. Né? Nós somos tipo primitivos para eles. Até porque eles são muito intelectuais, muito mais inteligentes, já controlaram mal a maioria deles e tudo. Então é outra situação. Então, agora falando de tudo isso, nós vamos falar sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, em que Allan Kardec faz uma classificação dos planetas. É claro que essa classificação, ele fala inclusive isso, não é uma coisa exata, é uma coisa bem variável, só para a gente ter uma noção, né? Ele classifica em 4 tipos de planeta. O primeiro é o planeta primitivo, que nós passamos por isso também, né? Há, 5 mil anos atrás, mais ou menos, na verdade, há 2 mil anos atrás, pelo que eu me falaram, é isso mesmo, 2 mil anos atrás, um pouco antes de Jesus, para trás, era um planeta primitivo. O mal domina o planeta primitivo, e era dessa forma que era... Perdão, pessoal. O mal domina o planeta primitivo. Então era dessa forma que viviam as pessoas, com muita violência e tudo mais. Nós sabemos, por exemplo, que se você pegasse na época de antes de Jesus, na época 200 anos atrás, com a escravidão, já era terrível. Você podia cegar seu escravo, as pessoas matavam umas por qualquer outra, mas naquela época era ainda pior. Tanto que, por exemplo, os 10 mandamentos estava escrito lá, não matarás. Por quê? Matar nem era, vamos dizer assim, um crime, entendeu? Matar era uma coisa normal, fazia parte. Então eles tiveram que mandar um espírito falar lá, claro que não foi Deus que falou com Moisés, né? Foi um espírito do plano superior, falar para ele assim, ó, não matarás. Porque para eles era tão normal que fazia parte. Então vamos já pensar nisso daí. Então esse é o mundo primitivo. Mas antes dessa fase que a gente já conhece, de Moisés e tudo, também tinham aqueles homens que caçavam uns aos outros, uma violência totalmente desnecessária. E nesse tipo de mundo, até na verdade na época que a gente já conhece o Egito e tudo, as pessoas viviam simplesmente como animais, na verdade, simplesmente para sobreviver. Então elas viviam para comer, para beber água, né, para dormir, para não ser devorada por ninguém. Então os espíritos que estão reencarnando ali naquele momento, eles são compatíveis com aquela evolução, certo? Não quer dizer que eles são assim para sempre, que eles vão ser assim para sempre. Não, nós, seres humanos que estamos hoje na Terra, já fomos dessa forma, entendeu? Então a gente passou por um mundo primitivo. Depois do mundo primitivo, a Terra vai evoluindo, né? A Terra foi evoluindo e aí chegamos na prova e expiação. Aí na prova e expiação, que eu creio que foi mais ou menos na época de Jesus, porque foi um espírito que me falou isso, iniciou-se um outro tipo de pessoas, ou então pelo menos as mesmas pessoas que continuaram reencarnando aqui, e vieram outras e saíram algumas. Então nessa época, a pessoa vai passando por provas, né? A pessoa que habita esse tipo de planeta. Ou seja, ela tem a prova de fazer um trabalho bem sucedido, né? De auxiliar o progresso trabalhando em algumas coisas. Ela vai, por exemplo, reencarnar às vezes com problemas muito difíceis, mas principalmente ela vai passar por expiações. Porque a prova funciona assim, né? A gente não vai abordar exatamente esse tema hoje. Se você quiser saber mais, tem um vídeo aqui, você pode clicar e assistir, que fala prova e expiação. Mas a prova é uma coisa assim, o cara reencarna sem dinheiro para poder vencer a barreira, se tornar mais humilde, etc. Ou o cara reencarna com a prova de ajudar muitas pessoas, entendeu? Ou ele reencarna com a prova de cuidar da mãe quando ficar doente. Isso é a prova. A expiação é outra coisa. O cara tem câncer, é uma expiação. Dificilmente um câncer pode ser uma prova, eu nunca vi. O cara nasce, por exemplo, com esclerose múltipla, uma doença autoimune,
seja com artrite, seja com artrose, qualquer coisa, são expiações. Isso são expiações. Esse tipo de doença faz com que a pessoa sinta dor e sofrimento. Ninguém colocou elas de graça lá. Não foi assim, Deus falou, toma isso daí. Não, claro que não. Ela está pagando por algo que ela fez no passado, certo? E aí há muitas variáveis. Então, nessa situação que nós estamos hoje, nós estamos passando de prova e expiação para regeneração. Então, passamos pelo mundo primitivo, depois prova e expiação. Aí entraremos no o terceiro estágio, seria o quê? Regeneração. Então, a hora que a gente entra na regeneração, e é isso que nós estamos fazendo agora, essa transferência, as coisas vão mudar bastante. Porque aí as pessoas já não estão mais passando pelas suas expiações, já não estão mais passando tanto por provas. Na regeneração, elas vão passar por provas, vão se desenvolver, vão evoluir, mas o mal já começa a ficar muito mais controlado, né? As doenças já começam a ficar muito mais controladas. E nada acontece ao acaso. Então, a tecnologia que ela veio hoje, ela já vem com esse propósito de auxiliar nós na na regeneração. Tanto que se você pegar uma pessoa, olha lá, da época de Jesus, e colocar ela 300 anos antes de Cristo, 300 anos, não, no ano 1700, você pega uma pessoa, no ano 1700, muda ela para 300 anos de Cristo, 300, ai meu Deus do céu, 1700, pro ano 1700. Sabe o que ela vai achar? Nada demais. Ela vai ver algumas coisas, mas não vai se espantar tanto, porque não mudou tanta coisa em 1700 anos. Você pode pegar alguém lá do Egito, 5.000 anos atrás, e colocar no ano 1700, a mesma coisa vai acontecer. Mas como o planeta tinha que evoluir, eles começaram a mandar espíritos mais inteligentes para fazerem descobertas, sendo inspirados. Então eles foram e evoluíram o planeta, ajudaram a evoluir o planeta. Então, agora, se você pegar um cara, olha só, do ano 1950 e colocar hoje em dia, o cara vai tomar um susto. O cara fala, meu Deus, como mudou? Entenderam? É claro que você pode falar, mas foi a eletricidade, mas não é só isso. Muitas coisas avançaram, né? E avançaram realmente para que o mundo, nosso planeta conhecido, entre na regeneração. E agora o que vai acontecer no futuro bem próximo? A segurança futuro bem próximo entre aspas, né? Com o sistema de tecnologia, de informação, de câmera, muitas coisas automáticas, daqui a um certo período não vai mais existir assalto, porque tudo vai ser monitorado. O cara vai ser assaltado, a câmera vai reconhecer o cara, vai prender o cara na hora. Não vai mais existir estupro, não vão existir crimes. Doenças também vão ser erradicadas, porque com o controle do DNA, né, alteração das células, aqueles tratamentos que eles estão fazendo com glóbulos brancos, acho que o linfócito T, negócio assim. Todas essas coisas vão avançar e aí elas vão zerar todas as doenças. Nós vamos entrar numa era de prevenção. Antes da pessoa ter doença, já vai ser prevenida. É isso que os espíritos me falaram. Então, aí entra na regeneração. A regeneração, o mal é controlado, as doenças já não existem, acidente de trânsito não vai mais existir, porque os carros autônomos vão manejar o trânsito inteiro. Então vocês percebem, quando a gente sai da prova de expiação, que o cara não precisa mais bater o carro e ficar todo estourado, porque isso é uma expiação, o cara não precisa mais ser assaltado e tomar um monte de tiro, o cara não precisa mais ficar com câncer 3, 5 anos aí sofrendo um monte, desencarnando ou não interessa, porque é uma expiação. Vocês estão entendendo? Então, quando isso acontecer, quando não precisar mais dessas coisas, a gente deixa de ser prova de expiação e entra na regeneração. Que aí a evolução é outra, a evolução é moral, de inteligência, tudo mais, de bondade, que também ocorre hoje em dia, né? E aí, nesse período de regeneração, nós vamos ficar em um bom tempo mesmo, alguns séculos, né? Para não dizer, talvez milhares de anos, dependendo da situação. E nesse período nós vamos evoluindo, outras coisas, tudo mais. A tecnologia vai acabar ajudando muitas coisas. Até que, não, com certeza, muitos milhares de anos, na verdade. Estão me corrigindo aqui. Aí até que, em certo momento, existe aí o quarto tipo de planeta. Então, ó, tem o primitivo, né, que são os animais, tem a prova e expiação, que é onde está agora o final do planeta Terra, tem a regeneração, que é o que nós estamos entrando, e depois do final da regeneração tem os mundos felizes,
né? Que eu falo sempre de Sírios. Aí eu dou aquele exemplo, né? Que Jesus é o dono, é o diretor, administrador, o presidente, vamos dizer assim, de 5 planetas. E ele é mesmo. Krypton, um outro que eu sempre esqueço o nome, que eu não lembro agora. Então, o Krypton e o outro, que eu não lembro agora, eles estão no primeiro estágio, no planeta primitivo, tá? Então, obviamente que quando a Terra passar de prova e expiação para regeneração, muitas almas que não estão mais compatíveis vão para esses planetas, ou para outros também. Não necessariamente precisa ser da mesma franquia, entendeu? Mas a franquia de Jesus, mas vamos para lá. Aí lembrem aquele papo, vou até falar sobre isso, lembra aquele papo que eu falo que vocês perguntam sempre, como que é a forma dos extraterrestres? Isso varia muito, mas na franquia de Jesus, que seriam esses 5 planetas que eu vou falar, são praticamente igual ao nosso, todos são quase iguais. Por quê? Quem desenvolveu a vida biológica, genética, nesses planetas foram os mesmos arquitetos, os mesmos engenheiros, os mesmos biólogos, nos 5 lugares, entendeu? Mas é óbvio que em Marte, por exemplo, eles não são bonitos. Saturno parece que também não muito, que inclusive fala nesse livro, A Carta de uma Morta, ela fala que eles são muito feios, mas são muito evoluídos, entendeu? Mas são muito bondosos e muito evoluídos, certo? Então, certo, a gente tem o Krypton e o outro planeta. É Quiron. Esse é Quiron. Acho que é Quiron, não sei lá. Terra, que está na prova de expiação, passando para a regeneração. Aí nós temos Capela, que também é da nossa franquia, né, Capela, que já está em um mundo de regeneração há um certo período. Então tem vários livros, como a gente vê aquele Exilado por Amor, que é um livro maravilhoso que eu já indiquei para vocês, Exilados de Capela, que nós sabemos que aconteceu em Capela, é o que está acontecendo aqui. O planeta estava entrando em regeneração, a maioria já estava do lado do bem, aqui ainda não está assim, mas tudo bem, mas nós vamos entrar nesse estágio. O que eles fizeram? Uma medida administrativa, foram lá, pegaram os piorzinhos e mandaram para vários países, inclusive o planeta Terra. Então eles vieram para cá, muitos desses que estavam lá vieram para cá, com certeza. E aí depois disso, eles continuaram, estão lá evoluindo, certo? E muitos dos que estão aqui hoje viveram lá também. Muitos de vocês viveram lá, entendeu? Viveram lá e agora estão vivendo aqui com o intuito ou de pagar as suas expiações, certo? Esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou aproveitar e vou falar tudo. De passar por as suas expiações, porque uma coisa que é muito interessante que os espíritos sempre me falam é o seguinte: se você cometeu erros num planeta, você vai ter que pagar naquele planeta, não tem jeito, né? Não tem transferência, o Serasa fica ali, no seu CPF naquele local, né? Então o que acontece? Você pode evoluir e ir para outros planetas, né? E depois você volta, porque não tem jeito. Mas isso é uma medida que favorece a evolução de todos. Porque eu, por exemplo, vivi em Sírios. As últimas encarnações eu vivi em Sírios. Essa é a primeira encarnação desde que eu voltei para cá. E esse é um dos motivos também que a minha mediunidade é bem aflorada. Então eu lembro das minhas encarnações em Sírios. Eu vou fazer vídeo para vocês. Eu vou fazer. Eu só estou esperando o ok dos espíritos. Eu lembro bastante, na realidade. Eles me mostraram um monte de coisa já. Mas, infelizmente, eu também lembro da minha da Terra. E eu fiz muitas coisas erradas na Terra. Muitas coisas. Como quase todo mundo, ou praticamente todos que estão na Terra. Então, minha ficha aqui era muito grande. Então, óbvio que eu voltei para pagar a minha ficha. Mas isso acontece com muitos espíritos em muitos lugares. Então, muitos que viveram na Terra, fizeram um monte de coisa, vão para planetas melhores e voltam para cá para pagar seus débitos. E também, né, se já aprenderam um pouco mais de moralidade, etc., acabam ajudando no planeta. Então é isso que está ocorrendo agora. Muitos espíritos estão voltando, né, de planetas maravilhosos para viver na Terra, que é um planeta meia boca, mas também porque eles estão cheios de dívidas. Mas também tem espíritos que estão vindo para cá que não têm dívidas, que eles estão só reencarnando com o intuito de auxiliar o próximo, entendeu? E eu conheci vários espíritos assim. Sempre quando eu vejo alguma mulher grávida, eu tento conversar com o espírito. E muitas vezes eu converso. E muitas vezes eles me falam que eles são de outros lugares, etc. Ou às vezes eu vejo, por exemplo, uma criança, estou num restaurante, né? Aí eu estou lá, aí eu sinto uma energia boa. Aí eu começo a procurar, eu vejo do lado da criança uns espíritos diferentes, que são de outros planetas, existe isso. Eles aparecem para mim, né? Porque eles querem.
Eu não sei como é que funciona isso, mas eles sabem. Eu devo ter um site na internet lá no plano espiritual que eles olham e falam, aquele cara ali sabe das coisas. Deixa eu falar com ele, porque não é possível, né? Não, tô brincando, eu sei como é que funciona. Outro dia eu explico isso. Se vocês quiserem, escrevam aí embaixo que eu explico. Aí, eles conversam comigo. Aí eles falam, a gente está acompanhando ele e tal, ele reencarnou, tudo. Eu bato um papo com eles, tudo. Aí eles falam, outros de nós vamos reencarnar, tudo. São sempre grupos, entendeu? Então isso acontece mesmo. Claro que não são todas as crianças que estão reencarnando que são espíritos evoluídos, mas a maioria. Tem outras que estão tendo as últimas chances ainda, né? Então a gente vai ver sempre crianças meio do mal reencarnando, faz parte. E também a gente já foi assim, então não dá pra gente querer, né, condenar. É óbvio que a gente tem que fazer o possível para aquelas melhores, mas faz parte. Então, pessoal, nós estamos aí na parte da regeneração. Aí quando a gente fala de Sirius, que é o último exemplo, é um planeta feliz. Aí é outra pegada, né? Outra questão. Só de eu lembrar uma existência lá, eu me sinto maravilhosamente bem, como eu nunca senti em nenhum momento na minha vida física, entendeu? É tão maravilhosa a energia desses planetas, porque também não existe o mal. Ali o mal é zero. Não tem ninguém que tem um pensamento ruim. Não existe raiva, não existe nada. Vocês podem ler no capítulo 3 do Evangelho, ele vai falar exatamente sobre isso, sobre a vibração que tem lá, sobre a bondade das pessoas absoluta, né? Sobre ninguém passar necessidade de nada. Não existe dinheiro, para vocês terem uma noção. Não existe dinheiro. Porque o governo dá tudo para as pessoas, né? O que existe é muito estudo. As pessoas estudam muito, pesquisam muito, fazem muitas pesquisas na área de ciência, de tecnologia, e vão avançando. E é isso, entendeu? Então, bom, e quando a gente receber realmente uma visita, como eu já falei naquela questão da data limite, tudo, que isso vai acontecer, eu tinha falado, antes de acontecer, então todo mundo, os extraterrestres vão vir no dia, sei lá qual dia, eu já tinha falado que não ia, porque a humanidade ainda não está pronta, ainda tem muita coisa que precisa ser feita. Mas nós vamos receber em certo momento essa visita, e a gente vai receber da franquia do nosso chefe, né, que é Jesus. Então, com certeza, quando vier aqui descerem naves aqui no planeta, vão ser espíritos de Sírios, quer dizer, pessoas encarnadas de Sírios, na verdade, porque esses outros planetas têm encarnados que nem nós, como eu falei lá no começo, né? Eles estão na mesma... existem, na verdade, existem duas dimensões. Existe a dimensão material, existe a dimensão espiritual. Não tem, assim, essa questão que o cara fala, atravessa muita dimensão, vive em outra dimensão, é modo de dizer, né? Não é que está errado isso, mas tipo assim, vamos dizer, existem dois tipos de vida que dá para ter, ou a vida espiritual ou a vida física, né? E agora é isso aí, pessoal. Falei demais já nesse vídeo. Deixa a sua pergunta aí embaixo. Deixa o like aí, que eu vou continuar essa série aqui. Eu vou colocar essa série na minha playlist de Data Limite, que fala bastante. Eu vou continuar. E vocês deixam as perguntas que vocês quiserem, que eu vou olhando e vou fazer vídeo em cima disso, tá? E como esse tema é sempre um pouco mais demorado, eu tenho que fazer assim mais, né, trabalhado. Então demora um pouquinho mais para fazer. Apesar que também nem demorou tanto. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.